Ó, sabe aquele cara que você admira? Aquele que consegue fazer tudo parecer fácil, que tem uma vida que você quer viver? Pois é, aquele cara provavelmente largou a escola antes de você. E eu vou te mostrar por quê. Oi, meu nome é Scofield e você está no Dromos. Então, hoje a gente vai falar sobre algo que mudou completamente a minha vida e que pode mudar a sua também. A gente vai conversar sobre como se tornar autodidata, mas não aquele autodidata fraco que fica assistindo uns vídeos aleatórios no YouTube e acha que aprendeu algo. Não. A gente vai falar sobre como se tornar perigosamente autodidata. Aquele que realmente aprende, que realmente cria algo e que realmente muda de vida. Você já parou para pensar em Benjamin Franklin? Cara, esse maluco saiu da escola com 10 anos de idade. 10 anos. E depois se tornou um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Diplomata, escritor, cientista do iluminismo. O cara não tinha professor, não tinha diploma, não tinha nada de nada. O que ele tinha era tipografia, livros emprestados, uma obsessão maluca de dominar tudo que ele tocava. Porque ele entendeu algo que a maioria das pessoas nunca vão entender. Ele aprendeu a aprender sozinho. Esse é o tipo de habilidade que te faz sair do ordinário. Agora você deve estar pensando, tá bom, Scofield, mas e aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu sou autodidata de verdade? Porque aqui está o problema. A gente foi criado num sistema onde você é passivo. Você senta na carteira, o professor fala, você escreve, pronto. É só isso. Você não aprende porque você quer, você aprende porque alguém mandou. E aí vem o problema. Quando você sai daquela estrutura, quando você não tem mais alguém mandando você estudar, você simplesmente não estuda mais. Ponto. Liberdade se torna paralisia, sabe? As pessoas olhavam pra mim como se eu estivesse enlouquecido. Meus amigos, minha família, todo mundo questionando. Mas tinha uma coisa que eu tinha visto que era maior que tudo aquilo, sabe? Eu tinha visto que toda pessoa que eu admirava, todo mundo que tinha realmente feito algo interessante na vida, tinha uma coisa em comum. Eles não seguiram o caminho que o sistema desenhou para eles. Eles criaram o próprio caminho. Agora, quando eu larguei a faculdade, a realidade bateu muito rápido. Eu pensava que tinha tudo na minha mão. Tinha inteligência artificial para criar alavancagem, tinha podcast infinito no YouTube, tinha PDF de todos os livros do mundo. E mesmo assim eu era completamente impotente. Eu ouvia horas de podcast, fazia anotações bonitas, mas quando eu sentava para conversar com meus amigos sobre aquilo, eu travava. Eu tinha a informação, mas não tinha absorvido nada, sabe? E aí meu primo entrou no meu quarto um domingo à tarde e fez uma observação que mudou tudo pra mim. Ele olhou pra toda aquela bagunça. Eu tinha um teclado brilhoso, um mouse piscando, um celular ali do lado, umas 25 abas abertas no navegador. E aí ele me perguntou algo que doeu, sabe? Ele falou: você está fingindo que está estudando para sua mãe te elogiar ou para depois você postar um storyzinho no Instagram? Ele falou assim com toda a calma do mundo. E sabe o que é o pior? Ele tinha razão. Mas aí ele explicou algo que nunca vou esquecer, tá? Ele falou que a minha mente é como um computador. Você não faz ideia de quanto tudo está acontecendo no seu ambiente está sugando a sua memória RAM. Seus pensamentos sobre o futuro, seus arrependimentos, aquela conversa com uma pessoa, aquele e-mail que você precisa responder. Tudo aquilo está sendo processado em segundo plano, drenando o seu foco. Quanto mais programas abertos, mais lento fica o computador. E você sabe como você consegue processar a informação? Você consegue processar apenas 50 bits de informação por segundo. 50 bits. Imagina que você acordou com um copo de água cheio. Quando você olha para a notificação, você derrama um pouco de água. Quando você pensa no futuro, em responder uma pessoa, em checar e-mail, você vai derramando essa água. E aí, quando você finalmente consegue se sentar
para fazer algo realmente importante, todo aquele resíduo das atividades anteriores fica contigo. Sua mente está dispersa em várias direções, sabe? Por isso que às vezes você consegue ficar 3 horas estudando e não reter nada. Mas aquele seu amigo que se sentou por 1 hora saiu de lá sabendo muito mais que você. E a verdade é que ele entendeu algo que você ainda não entendeu. Que produtividade não significa você fazer mais. Produtividade é você preservar a sua capacidade mental e física para aquilo que realmente importa. Então, como é que você se torna autodidata de verdade? A primeira coisa que você precisa fazer é desaprender tudo que você aprendeu. Soa estranho, eu sei, mas desde criança você foi ensinado a não pensar por si próprio. Foi ensinado a questionar. Você foi ensinado a executar funções, cumprir tarefas e obedecer. O sistema educacional não foi desenhado para você pensar, foi desenhado para você servir. E isso não é acusação, é só fato histórico, tá? A maioria das pessoas passa a vida com ansiedade, com depressão, com vício e não entende de onde vem. Porque ninguém nunca ensinou para elas que a agência existe. A agência é aquela capacidade que você tem de agir intencionalmente em algo sem que haja ninguém te mandando fazer aquilo. Quando ninguém está te mandando, você não faz nada. E aí você se sente livre no curto prazo. Legal. Agora eu sou o mestre das minhas ações. Mas quanto mais o tempo passa, quanto mais você fica nessa zona de conforto, mais sua mente fecha. Mas aí você fica acomodado e aí começa a ficar impossível você estar em um emprego que você não gosta. Fica impossível você estar em um relacionamento tóxico. Fica impossível você aceitar uma vida mediana. Porque você começa a criar consciência. Você começa a pensar, pô, eu vou morrer um dia. Minha energia é limitada. Eu sinto que nasci com grande potencial. De alguma forma, eu não posso ficar nessa corrida de rato. Então, a primeira coisa mesmo é você criar uma visão clara do que você quer. Eu não estou falando de um objetivo vago. Eu estou falando de clareza brutal. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, qual seria a sua vida normal? Você quer uma família? Como você quer que seja essa família? Quanto tempo você deseja trabalhar? Você quer viajar? Onde você quer viajar? Escreva tudo de forma específica. E aí quando você escrever, algo mágico acontece. A escrita muda. Imagina que desde criança colocaram uma narrativa na sua cabeça. A narrativa de que você vai trabalhar a vida inteira. Depois vai se aposentar, vai juntar dinheiro e aí sim você vai viajar. Quando você começar a colocar suas próprias palavras no papel, você limpa as lentes que a sociedade, que o governo, que a escola, que seus pais tinham plantado na sua mente. E você entra com suas próprias narrativas. Agora, a segunda coisa que você precisa fazer é criar pressão para si mesmo. Thomas Edison tinha menos de 30 anos quando deu uma entrevista para um grande jornal americano lá nos anos de 1870. O cara tinha inventado o fonógrafo, tinha inventado um novo tipo de telegrafo. Nada absurdo ainda, tá? Mas aí ele vai lá, ele fala, eu estou trabalhando na lâmpada incandescente. Eu estou perto de conseguir em 5 anos. Eu vou iluminar toda a cidade de Nova York com uma luz elétrica. A lâmpada não existia ainda, nem estava perto de existir. E sabe o que as empresas de gás fizeram? As ações despencaram. O cara voltou para o laboratório dele e falou assim, bem, senhores, eu falei isso para um grande jornal e melhor irmos trabalhar. A pressão pública o obrigou a fazer acontecer. Em exatamente 5 anos, ele tinha criado e tornaram a lâmpada elétrica uma realidade na cidade de Nova York. Se o seu objetivo ainda está apenas dentro da sua cabeça, crie uma visão e ligue o cronômetro. Você precisa de
prazos reais, porque sem prazo, sem pressão, você adia infinitamente. Isso é fato. Olha para a vida do Elon Musk. O cara consegue criar coisa de uma forma bizarramente rápida, porque ele tem senso de urgência. Ele fala antes de estar pronto. Ele assume publicamente o que vai construir. E aí não tem escolha a não ser fazer acontecer. Agora vem a terceira coisa: ser egoísta com o seu tempo. Isso parece estranho, mas escuta aqui. Se você não tem uma visão clara e não tem senso de urgência, você não consegue ser egoísta, porque você vai aceitar todos os convites, sabe? Aquele happy hour que não te leva a lugar nenhum, aquela conversa que drena sua energia, aquele projeto que não significa nada pra você. Ser egoísta, cara, é apenas aceitar convites que estão alinhados com o seu propósito. E força de vontade não vem de você ser mais disciplinado. Força de vontade vem de você cortar os excessos. Olha para os grandes gênios da história, Leonardo da Vinci, Michelangelo, até o próprio Henry David Thoreau. Todos esses caras tinham uma coisa em comum: eles eliminavam a escolha. Às vezes se afastava por um tempo da sociedade, cortava excesso. Hoje, com tanto excesso de informação que a gente tem, quanto mais você corta, mais informado você fica. Porque em vez de fragmentar sua mente em notícias do momento, em guerra, em coisas que estão acontecendo em alta, você dedica energia para entender profundamente algo que aconteceu no passado. Você estuda história e consegue entender muito mais o que está acontecendo agora. E aqui está a verdade: nenhum daqueles caras que você admira tinha mais força de vontade que você. Eles apenas eliminavam escolhas. Estava num túnel de sorte onde só aquilo importava. Agora a gente entra na parte prática, e aqui é onde a maioria das pessoas erra. Elas acham que devem seguir suas paixões, aquilo que você tem genuinamente e pensa: uau, eu sou apaixonado por isso. Não, você não deve seguir sua paixão. Você deve desenvolver maestria. Você deve desenvolver uma habilidade tão rara e valiosa que o mundo não tem escolha a não ser te notar. A paixão aparece depois da maestria. Isso é o segredo. Quando você dedica tempo e energia a uma habilidade, quando você tem curiosidade naquela habilidade, aquilo começa a se tornar algo que te traz satisfação muito grande, cara. Você começa a ver o processo. Eu estou desenvolvendo isso, estou criando conexões, estou ficando feliz. Eu estou vendo minha vida andando, porque estou colocando foco naquela habilidade específica, saca? Se você não tem habilidades raras, você não tem poder de negociação. Você trabalha no que mandam, do jeito que mandam, pelo preço que oferecem. A única moeda que te faz ter a liberdade que você tanto quer é você ser extremamente bom em algo. Quer ver mais um exemplo? Steve Jobs não tinha uma paixão grande em tecnologia. O cara nem sabia programar, não sabia design, mas tinha curiosidade. E aos poucos foi melhorando aquilo, conectando ideias da tecnologia com as artes, criando algo diferente de tudo que existia. E você sabe qual é o real segredo para absorver conhecimento de verdade? Você não aprender primeiro para depois criar. Você cria primeiro, e o que você precisa para criar, você busca com base no conhecimento necessário. Quando você tem um objetivo claro, quando você precisa daquilo para algo acontecer, seu cérebro absorve de um jeito completamente diferente. A informação passa por um filtro. Você ouve, você lê, aquilo cai na memória de trabalho. E aí acontece uma de duas coisas. Ou vai para o lixo e é esquecido, ou desce para a memória de longo prazo e vira conhecimento de verdade. E a diferença está na codificação e na recuperação.
Você conecta aquela memória nova a algo que você já conhece, criando uma teia de aranha no seu cérebro. E aí, quando você usa aquele conhecimento para explicar, para ensinar, para escrever um newsletter, a memória cria uma raiz muito mais profunda. Agora, você precisa criar boas referências, tá? E isso é crucial. A qualidade das suas referências, à medida do ambiente que você vive hoje, vai determinar o seu futuro. Se não tem bons amigos, bons professores que você admire, sua função é criar boas referências. Pesquisa em vez de consumir, tá? Defina 2 referências legais no negócio, 2 na saúde, 2 em filosofia, 2 em tecnologia. Mas ao menos umas 6 a 10 pessoas no total que você vai estudar profundamente. Pode ser de qualquer lugar. Literatura, filósofos, psicólogos, cara, tanto faz. O importante é que você estude elas realmente, tá? E agora vem a parte que vai diferenciar você de todo mundo. Você precisa descobrir seus principais interesses. E isso é o que eu chamo de reino da excelência. Escreva 3 grandes tópicos que te interessam. Pode ser qualquer coisa. Filosofia, psicologia, história, economia, biologia, neurociência, comunicação, escrita, matemática, arte, estética, espiritualidade. O meu é escrita, negócios e filosofia. Agora, dentro desses pilares existem subtópicos. Dentro de filosofia você pode aprender estoicismo, Aristóteles, Platão, vários períodos e escolas diferentes. Sua função é desconstruir pelo menos 3 vezes, colocar os principais tópicos, faz um e depois faz mais um. São 3 vezes, desconstruindo para criar um cérebro cada vez mais amplo, sabe? Quando eu olho para tudo isso na segunda-feira de manhã, eu defino um assunto que vou explorar durante toda a semana. Tipo, vou ler um conteúdo longo sobre aquilo durante 50 minutos, aí passo 50 minutos escrevendo um newsletter com o que aprendi, sem olhar em nada, com minhas próprias palavras. E aí, conforme vou consumindo mais conteúdo durante a semana, absorvendo tudo aquilo que se conecta, e aquele tema inicial vira uma aula na minha comunidade, vira um carrossel no Instagram, vira um vídeo no YouTube, tudo com profundidade, tudo bem conectado. Isso é o que vai diferenciar a sua criação de todo mundo. E aí vem o último ponto. Você precisa de uma habilidade física. Porque todos os mestres da Renascença não só tinham capacidade de pensar e criar, eles eram mestres do próprio corpo. Platão era conhecido por suas habilidades na luta. Seu nome em grego significa largo por causa dos ombros largos. Isso não é coincidência, tá? A mente e o corpo trabalham juntos. Então o que eu recomendo é um treino híbrido. Você treina força num dia da semana e depois treina cardio, jiu-jitsu, corrida. Sempre um cardio combinado com um levantamento de peso. E o mais importante é colocar campeonatos, colocar prazos. Preciso me preparar para essa meia maratona. Preciso chegar nesse objetivo. Porque quando você tem prazo, você treina diferente. Você começa diferente. Sua vida toda muda. Você está literalmente se tornando um gênio renascentista. Você está se tornando uma pessoa que tem conhecimento profundo em várias áreas, que consegue conectar ideias de um jeito único, que criou habilidades raras e que tem um corpo forte. Isso é poder. Isso é liberdade. Isso é aquele cara que você admira e quer ser. E tudo começou com você se decidindo se tornar autodidata, decidindo desaprender o que a sociedade ensinou, criando uma visão, colocando pressão, sendo egoísta com seu tempo, desenvolvendo maestria em uma habilidade rara e criando algo para o mundo que é completamente seu. Então, cara, se você achou isso valioso,
Se você quer fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão realmente criando algo, se inscreve no canal Dromos, clica no botão de inscrição agora, tá? Vem com a gente e vai aparecer um outro vídeo aqui no card final, vai lá conferir e a gente se vê em alguns segundos. Até daqui a pouco. Fui!